Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Tudo bem com vocês? Tá tremendo o culto para vocês? Tá tremendo para mim, que eu já tô tremendo aqui já. Deus é fiel, né, pastora? Que bênção, né, queridos, a gente poder ministrar a palavra do Senhor. Já faz algum tempinho que eu não faço isso. E eu garanto a você que é com muito amor e com muito temor que a gente faz o que o Senhor coloca no nosso coração. E essa semana o Senhor tem falado comigo a respeito de um tema, e eu gostaria de dividir com vocês isso que o Senhor me colocou no coração. Abram comigo a Bíblia que vocês têm na mão, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 ao 13. Glória a Deus. A minha Bíblia NVI, ela está escrita assim: e quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o vosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Feche sua Bíblia. Eu vou permanecer ainda com a minha aberta. E como eu dizia a vocês, essa semana nós, como pastores, tivemos uma cristocidência, já que a gente pode chamar assim. Não existe coincidência para quem entregou a sua vida a Cristo. Tudo existe um propósito. Enquanto eu ouvi uma ministração, a pastora Kelly postou uma palavra. E ambas falavam sobre oração. E eu confesso a vocês, sem vergonha nenhuma, que as orações é algo que tem afastado um pouco da minha vida. Eu tenho percebido que constantemente, cada vez eu tenho orado menos. Porque às vezes a gente ora de maneira informal. Quem não ora informalmente? O tempo inteiro a gente está em contato com o Senhor através do nosso pensamento, falando: Senhor, me guia nesse momento. Senhor, o que é que eu faço agora? Que teclado que eu vou apertar, né, irmão Laércio? Que louvor que eu vou colocar no fundinho aí para a pastora poder ministrar, vai ser uma bênção. A gente está constantemente em oração, mas existem momentos em que nós precisamos, como o Senhor Jesus diz aqui, nos afastar. Fechar a porta do nosso quarto em secreto e buscar a face do Senhor. Não com vãs repetições, não de maneira visível aos olhos dos homens, mas de maneira audível ao Senhor. E isso me perturba constantemente, é algo que me incomoda, saber que eu orava muito mais antes do que agora. Saber que eu buscava muito mais a face de Deus no meu primeiro amor, como o pastor Carlos disse, do que agora que eu sou pastora. Ou que você, como está aí sentado e pensando, refletindo: nossa, 10 anos atrás eu orava muito mais do que agora. Nossa, quando eu era crente mais novo, eu orava muito mais do que agora. Por que é que nós paramos de orar? Por que é que nós deixamos de buscar a face do Senhor de uma maneira mais constante, mais profunda, se nós sabemos que isso é algo que nos liga a Ele? E é por isso que eu quero hoje novamente lembrar a mim mesma e a todos nós o poder da oração.
por que é que Jesus, por que é que o nosso Deus colocou essa ferramenta tão tremenda nas nossas mãos. E em primeiro lugar eu quero que você perceba que neste momento, no livro de Mateus, assim como no Evangelho de Lucas, essa passagem se dá no momento em que Jesus saía de uma oração. Os discípulos olharam para ele e disseram assim: Jesus, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Senhor, como é que se ora? Eu quero acreditar que diante da oração de Jesus, todo mundo acha que não sabe orar. Diante de uma oração feita por alguém que tinha não só conhecimento, mas que tinha domínio sobre o que falava, a gente não sabe o que dizer. E às vezes a gente tem até vergonha de buscar ao Senhor porque nós achamos que estamos em dívida com Ele. Achamos que as pessoas que oram melhor do que a gente, que falam melhor do que a gente, que não tem talvez a língua presa, ou um português errado, ou um cacuete na hora de falar, é uma pessoa que ora muito mais do que você e que é atendida sobrenaturalmente a mais do que você. E isso é algo que aflige qualquer cristão. Os discípulos diante da oração do Senhor disse: Senhor, eu não sei orar, me ensina a orar. Por que é que nós precisamos aprender a orar? Por que é que é algo que nos incomoda tanto? Quando nós paramos de orar, quando nós nos afastamos um pouco do período de oração, existe algo dentro de nós que nos incomoda e que é como que se liga um pisca-alerta e diz: ei, volta, vem, continua. Está menos, diminuiu. Você precisa aumentar suas orações. Você precisa buscar mais a face de Deus. E eu quero te dizer por que isso acontece. Você sabe por que isso acontece? Porque a oração é uma ordenança do Senhor. A oração não é algo que nós escolhemos ou que nós criamos. É algo que no momento da criação do homem, lá no jardim do Éden, o Senhor descia na dispensação da manhã, no começo da manhã, quando o orvalho da primeira brisa da manhã soprava sobre a terra. O Senhor Deus descia e vinha falar com Adão e Eva. A oração é algo que existe desde a nossa criação. A oração é uma conversa que Deus aguarda, espera. Ele tem um momento para estar conosco. Um homem chamado Augusto de Nicodemos, que nós admiramos muito e conhecemos, ele diz que a oração é uma corda que está na terra e que quando tocada e acionada, ela faz um barulho do sino lá do céu, chamando a presença do Senhor para nós. Toda a criação adora a Deus. Toda a criação, você já parou para pensar nisso? Todo ser que vive adora ao Senhor. As constelações, as estrelas, os animais, todos os dias, através da sua vida, eles louvam ao Senhor. Os pássaros cantam, os pássaros voam adorando ao Senhor. O céu se posta, as estrelas estão no céu durante o dia ou durante a noite, apesar das nuvens a cobrirem, elas estão lá. E o profeta Isaías, no seu livro de número, no livro de Isaías, no capítulo de número 40, ele diz que toda a criação, através da chamada do Senhor, faz fila para o adorar. Toda a criação adora o Senhor. Os seres celestiais adoram ao Senhor. E o homem, através da oração e de uma vida com Deus, adora ao Senhor. Por que é que para nós então é tão difícil adorar? Por que é que nós temos essa dificuldade de, através da nossa oração, levar a adoração ao Senhor?
Porque hoje mais do que nunca e amanhã muito mais do que hoje nós temos essa dificuldade. E eu quero dizer para você que uma das maiores dificuldades do homem em orar e buscar a face do Senhor é que cada vez mais nós temos ferramentas, mecanismos, modelos, exemplos para nós resolvermos os nossos próprios problemas, as nossas próprias dificuldades. A gente passa por momentos na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. E sempre tem alguém que vem e fala: ei, vem cá que eu vou te dar uma solução. Vou te dar um conselho. Ou num determinado momento da nossa vida que ainda não é um problema, ou pode se tornar a ser, a gente começa a se preocupar e tenta dar um jeito, e tenta fazer com que as coisas possam ser dominadas através da nossa própria ação, através dos nossos próprios argumentos, através dos nossos próprios meios, quando na verdade a oração é quem precisa adiantar as nossas ações. Se você olhar a vida de Jesus, todos os momentos Jesus orava e buscava a face de Deus. Antes de uma atitude e depois de outra atitude, Jesus orava. E se Jesus orava tanto assim, sendo Ele Deus, quem sou eu para não orar? Por que Jesus precisava orar? Sendo Ele o próprio Deus, por que é que Jesus necessitava tanto de oração? Porque aquele que tem uma intimidade com Deus não abre mão dessa presença do Senhor. Quanto mais nós estamos buscando a face dEle, quanto mais nós nos dobramos na presença dEle, mais nós conhecemos aquele que nos escolheu e que nos chamou. Quanto mais nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, mais a gente quer receber da presença dEle. É muito difícil nós orarmos, porque nós, em primeiro lugar, não vemos um motivo para orar. Porque quando os motivos são pessoais e a solução chega, a motivação acaba. Aquele que ora só para benefício próprio é como aquele que vai a um restaurante só para se alimentar e depois vai embora. Aquele que se coloca na presença do Senhor apenas para receber uma solução é alguém que vai se encher da presença dEle, mas nunca vai estar satisfeito. Porque para a gente se saciar da presença do Senhor, a gente precisa entender que não é só para mim a oração, não é só para eu receber a presença do Senhor, mas é para assim como eu receber, eu também poder dar a presença dEle, através da minha vida, através do meu testemunho. E é por isso que muitas vezes eu preciso orar não só pelos meus motivos, não só pelas minhas causas, não só pelas minhas aflições, mas olhar também para as aflições dos meus irmãos, para as aflições da minha igreja, para as aflições do meu país, do meu estado, da minha nação. É por isso que na sabedoria de Jesus, no versículo 13 do capítulo aonde todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, que é usada como exemplo, ele diz: porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tua é a glória. O reino não é meu. Um dos motivos que eu preciso aprender a orar é porque durante a oração, enquanto eu oro, eu recebo e compartilho da glória do Senhor. Se a glória é dele, ele quer dividir comigo a sua glória. Eu acho tremendo que quando nós aprendemos na escola dominical que na criação do homem, o Senhor coloca o homem diante da sua criação, das criaturas, e ele diz: nomeia cada uma delas, elas vão te servir. Tua é a terra. A glória do Senhor está à disposição de nós. A glória do Senhor é manifesta através de nós.
O poder que a oração nos dá é para receber dessa glória, para nos enchermos e para nós também refletirmos a glória de Deus em nós. Glória, meu irmão, não significa também somente resplendor ou brilho. A palavra na tradução, glória, também significa peso. O peso da glória do Senhor na nossa vida precisa ser sentido. A palavra de Deus diz que Moisés subiu ao monte para orar, irmão Laércio. E teve uma ocasião que ele desceu e a glória do Senhor resplandecia em sua face, a ponto de que toda a população que estava ao entorno dele, o povo de Israel, não conseguia olhar para a face de Moisés. A que ponto Moisés chegou? De oração, de presença de Deus. Ele teve que se cobrir com véu. Ele teve que cobrir a sua face com véu por dias. Só que passado esses dias, a glória do Senhor começou a desaparecer da sua face. E é por isso que a gente não pode se saciar com o que o Senhor nos dá e deixar de orar. Porque quando nós deixamos, a glória é dele, não fica comigo. É por isso que quando algo tremendo acontece na sua vida, a gente não pode deixar de buscar, porque a presença do Senhor era com você e não sua. Nós não possuímos a glória de Deus, nós estamos com Ele. E quando nós nos afastamos da presença dEle, ela também está distante de nós. Moisés resplandeceu a face do Senhor, mas com o passar do tempo, essa plenitude do Espírito se afastou dele. É por isso que nós precisamos entender que a oração, ela é um compartilhar da glória de Deus e um receber constante. Eu recebo dela, eu quero a glória de Deus na minha vida, mas ela não me pertence. A glória é do Senhor, a honra é dele, é Ele quem é digno. É por isso que muitas vezes, durante a sua oração, a gente começa a receber tanto de Deus, que a gente também começa a querer determinar que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade. Quem nunca orou dessa forma, dizendo: Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, eu determino que a partir de amanhã o emprego vai bater na minha porta, as portas vão se abrir. Eu determino que eu vou casar. Eu determino que eu vou vencer. Eu determino, e pela fé nós determinamos, e as coisas não acontecem. Porque a oração, desde o princípio, ela é uma conversa com Deus. E quando nós conversamos, nós falamos e escutamos. Durante os períodos de oração que nós temos tido, nós temos ouvido o que Deus quer nos responder. Será que nós estamos preparados para ouvir o não de Deus? Será que nós estamos preparados para entender que muitas vezes o não de Deus é necessário na nossa vida? Nós fazemos mau uso das orações, porque através de uma oração Deus também fala conosco, mas nós queremos apenas falar com Ele. Nós queremos apenas dizer lindas palavras e deixamos de ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes o não do Senhor, assim como o sim. Muitas vezes não, querido. Sempre o não do Senhor, assim como o sim, é perfeito para a nossa vida. Eu não sei se você tem filhos, se você os tem, amém, mas se você não os tem, você também já foi filho e sabe que para educar nós dizemos muito mais o não do que o sim. Se você olhar dentro da Bíblia, você vai perceber que as 365 dias, os 365 dias do ano que existem, para nós também existe um não de Deus. Não matarás, não furtarás, não falarás o nome do Senhor em vão, e outros nãos.
é para limitar a nossa ousadia, é para limitar e nos corrigir. Muitas vezes o não do Senhor é necessário na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E quanto maior o propósito, maior serão os nãos que você vai receber. Será que nós estamos preparados para receber um não ou o silêncio de Deus? Desde o jardim do Éden, o homem recebe negativas do Senhor. Olha, essas duas árvores aqui vocês não podem comer do fruto. A árvore que dá o fruto da sabedoria e a árvore da vida. Davi também não pôde construir o templo para Deus. Naamã não foi recebido como ele queria pelo profeta. Moisés não pisou na terra prometida. Por que é que o Senhor precisa dizer sim para todos os nossos propósitos? Se os homens de Deus, profetas, foram tão tratados e moldados pelo não do Senhor. Por isso, todas as vezes que o Senhor dizer para você não é assim que você precisa fazer. Você abaixa a sua cabeça e diz amém. Eu recebo, eu aceito. O não do Senhor é para o meu bem. O não do Senhor é para me fazer bem. Posso ouvir um glória a Deus? Eu não estou dizendo não. Eu estou te explicando que muitas vezes a glória do Senhor é manifestada em nós através da lapidação. E a mão do oleiro dói. A mão do oleiro é firme. Ela começa o processo e não termina. Você pode estar quase que preparado, mas se ele encontrar um cisco no teu vaso, ele vai te quebrar e vai te jogar de novo na olaria e vai te moldar de novo. Porque eu posso ter 1000 defeitos, eu posso querer desistir, eu posso querer e poder fracassar, mas aquele que me escolheu e te escolheu é fiel e não desiste de você. O não do Senhor não significa um ponto final na sua vida. O não do Senhor não significa que está tudo acabado. O não do Senhor significa: eu não desisto de você. Através da oração, eu recebo a glória do Senhor. Mas através da oração, eu também recebo o reino do Senhor em partes aqui na terra, para eu viver o reino dele em totalidade no céu. Para eu receber do reino de Deus aqui na terra, eu preciso conhecer como é o reino dos céus. E para eu conhecer o reino dos céus, não existe outra fonte a não ser a palavra dele. Eu não conheço alguém que leia a Bíblia e não ore. Aquele que deixa de orar ou que deixou de orar, em consequência se afastou da palavra do Senhor. Cada vez que eu lanço o meu olhar para a palavra de Deus, algo parece que nos puxa para a oração. E o nome disso é Espírito Santo. Não existe leitura da palavra sem oração. E não existe oração que não nos tire do pecado. Nessa briga, um dos dois vai ganhar. Se você ora e peca, ou você vai parar de orar e continuar pecando, ou você vai parar de pecar e vai ficar orando. Dessas duas chaves, a gente não consegue ter na mão. Aquele que ora é constantemente avisado e informado e livrado do pecado. Claro que nós vamos pecar. Claro que nós vamos cair. Aquele que nunca pecou está no céu. Mas a oração nos previne do pecado.
Assim como a palavra de Deus nos ensina do reino dele, e que nos ensina no caminho que se deve andar, e que nos faz perceber que o reino de Deus pode ser provado aqui na terra, de uma maneira sobrenatural. Sabe como? Através das dificuldades, abasquecer de todo o entendimento ainda habitará dentro do teu coração. Em meio à dificuldade, em meio à falta de comida, à escassez, você estará na fartura. Você será ainda cheio da presença do Senhor. Porque o reino de Deus, em partes, será compartilhado em nós ainda nessa terra. Aquele que busca a face do Senhor em oração, recebe do reino dele, aqui, em partes. Quantas vezes nós recebemos algo que nós não merecemos? Quantas vezes você se parou e disse: Senhor, eu não mereço isso. E eu não estou dizendo só de coisas materiais, eu estou dizendo de coisas espirituais também. Porque aquele que busca a face do Senhor, aquele que ora em constantes momentos, ele recebe os frutos do Espírito, ele recebe a transformação da perfeição do Senhor na sua vida. Nós começamos a orar, recebemos do reino de Deus e cada vez mais nós nos parecemos com Jesus. Cada vez mais a glória de Deus é refletida em nós e nós recebemos em partes do reino que está no céu. E o reino do Senhor não é bebida e nem comida. Sabe aquele irmão de sangue que você sempre brigava, que você tinha dificuldade de conversar com ele? De repente, quando você aceita Jesus e o Senhor começa a fazer parte da sua vida, você começa a se inclinar e a voltar e a fazer novamente laços com aquele irmão com quem você tanto brigava. E a fúria, a ira, a raiva que te dominava antes, quando ele te provocava, não te domina mais. As coisas em que você tinha como prioridade antes de ter Jesus na sua vida não são mais prioridade para você. Porque nós estamos percebendo que as nossas prioridades não fazem mais sentido para a terra. A oração nos mostra que as prioridades do mundo não são as prioridades de Deus. Quando nós oramos, nós percebemos que para Deus é muito mais importante ser alguém que transmite paz, que é bênção para o meu irmão, do que ser alguém que honra o seu nome, que não leva afronta para sua casa, que não engole qualquer coisa. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós morremos para nós mesmos. E isso é viver o reino do Senhor. Você já morreu para você mesmo? Você já percebeu que o que era prioridade na sua vida não é mais? Você já trocou o que era fundamental antes, agora não é mais? Porque acontece que você vive em outro reino. Você conheceu algo maior e melhor do que o que a terra te oferecia. Você conheceu alguém que lutou por você, que venceu por você, que morreu por você. E é por ele que vale a pena morrer todos os dias. Por isso nós recebemos afrontas, por isso nós recebemos calúnias, por isso nós recebemos difamações, por isso nós somos provocados, por isso nós somos intimidados. Mas em nome do Senhor Jesus, nós não devolvemos o mal que recebemos. Nós pagamos o mal com o bem, porque nós vivemos em outro reino, porque nós recebemos parte de um reino que estamos aguardando para viver em plenitude. Se você ainda não recebeu desse reino, se você ainda não venceu a sua carne,
ore um pouco mais. Se você ainda se sente desprovido da glória de Deus, ore um pouco mais. A palavra de Deus nos mostra que Jesus orava constantemente. E eu me refletia nessas mensagens e dizia: Senhor, tu orava tanto, né? Mas o Senhor não tinha família, não tinha filho, o Senhor não trabalhava. Né? Não é, Fábio? O que é que Jesus tinha para fazer, gente? Jesus tinha muita coisa para fazer. E o Senhor disse para mim o que eu vou dizer para vocês. O mesmo tempo que Jesus tinha, nós temos. Nós temos 24 horas, como todo cristão ou não cristão, como todo ser vivo, nós temos durante o dia 24 horas. Nós temos tempo para as nossas prioridades e nós precisamos mudar o que é prioridade. Porque o que é mais importante agora passa a não fazer sentido. Diante do poder que a oração nos traz, nós percebemos que o tempo que nós damos para as redes sociais, para os momentos de lazer, para os momentos de descanso, são muito mais desnecessárias do que o tempo de oração que nós precisamos ter para com o Senhor.